Dando continuidade à temática deste mês sobre espiritualidade reformada, como já foi dito, nós vamos conversar nesta tarde um pouco sobre oração, baseado no texto de Mateus 6, dos versos 5 ao 13. Meus amados, nada mais influencia o cotidiano dos filhos de Deus que uma vida de oração consistente. Ao ler as Escrituras, especificamente as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo, ele nos exorta os seus leitores que deveriam orar sem cessar. Refletindo assim, irmãos, que é através da oração que nós podemos nos aproximar de Deus. Alguém já se referiu à oração como respiração, trazendo uma ideia que expressa vividamente a importância dessa prática. Assim, meus amados, como não podemos viver sem respirar, não podemos manter nossa vida espiritual sem orar. A espiritualidade reformada consiste, além de cultuarmos ao Senhor de forma correta, como vimos, guardar o dia do Senhor como foi exposto, também precisamos ter essa prática, a oração. Conforme o texto, irmãos, que estaremos lendo, nós veremos o autor sagrado relatando as palavras de Jesus, como deve ser essa prática. Leiamos o texto, irmãos, que diz o seguinte, Mateus 6, dos versos 5 ao 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao nosso Pai. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos por estarmos em Tua casa e assim podermos Te adorar, Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer. E nessa hora, Pai, lendo a Tua palavra, pedimos o auxílio do Espírito Santo, para que esta palavra seja aplicada aos nossos corações e possamos, ó Deus, vivê-la plenamente. Por isso, Deus, nos ajude. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa passar aquilo que está na Tua palavra. Ajuda os Teus filhos, que eles possam entender aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações. Estamos na total dependência do Senhor, Pai. Pedimos assim, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus começou a falar no monte, descrevendo nas bem-aventuranças os elementos essenciais do caráter cristão.
E prosseguiu indicando, através das metáforas do sal e da luz, a influência para o bem que os cristãos exercerão na comunidade, se possuírem este caráter. Jesus também descreveu a justiça dos cristãos, que deve exceder à justiça dos escribas e fariseus na aceitação de todas as implicações da lei de Deus, sem, contudo, esquivar-se de coisa alguma e sem criar limites artificiais. O capítulo 6, irmãos, ele começa literalmente, Jesus dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, mostrando assim a importância do tema justiça. E logo depois passa a falar sobre oração, uma resposta ao pedido dos discípulos de que o Senhor os ensinasse a orar, como está descrito em Lucas capítulo 11, dos versos 1 ao 4. Meus irmãos, esse tema oração é tão importante que, como diz um comentarista, o Tim Keller, em seu livro, se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo o que estamos enfrentando. Por isso, irmãos, ao exercermos essa prática, somos obrigados a penetrar, como diz João Calvino, naquelas riquezas que estão entesouradas para nós e que estão junto ao nosso Pai Celestial. Nesse momento, queridos, eu gostaria de levá-los a este meio de graça, a oração, para quem a pratica, para quem exerce. É como aquele que encontra e desenterra aqueles tesouros que o Evangelho de nosso Senhor Jesus faz descobrirmos por meio do olhar da nossa fé. Por isso, meus irmãos, a oração é o modo pelo qual nos relacionamos com Deus. Como deve ser esse relacionamento? De acordo com o texto, irmãos, deve ser, e está aí no seu boletim, orando em particular. Os discípulos, eles estavam atentos aos ensinamentos de Jesus. Jesus, irmãos, passa a falar sobre a oração em geral. Inclusive, ações de graças, louvor, adoração, confissão de pecados, petição pessoal, intercessão pelas necessidades de outros e outras coisas mais. No verso 1, irmãos, o Senhor, no verso 5, melhor dizendo, o Senhor diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Amados, a proibição aqui não é de se orar em público, nem tampouco orar individualmente em público, mas sim de orarem de maneira ostentosa. Estes hipócritas, eles estavam acostumados a fazer assim. Nós podemos pegar como exemplo a passagem de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14, quando ele teve o cuidado, os hipócritas, de se colocarem de pé no templo, bem diante de todos os presentes, para que pudessem vê-los. Isso não só, irmãos, acontecia nas sinagogas, mas também nas esquinas das ruas. E qual era o objetivo desses hipócritas? O objetivo, irmãos, era que esses hipócritas, eles queriam serem vistos pelo povo. Esse era o objetivo. Sendo assim, irmãos, Jesus, ele termina esse verso dizendo: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Sabe o que é que estava por trás disso tudo, irmãos?
Sabe o que estava por trás da suposta piedade? O orgulho. O que estes hipócritas, eles realmente desejavam era o aplauso. E o texto nos diz que eles conseguiram. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: já receberam a recompensa. Já ouviram na Escritura que a nossa recompensa é na glória? Estes hipócritas preferiram a recompensa da terra. E Jesus disse, eles conseguiram. Eles receberam a recompensa. Logo após, irmão, Jesus ele continua mostrando como eles devem orar. Vejam a condenação negativa da prática errônea que Jesus ele mostra, é seguida pela exortação positiva de seguir a prática correta. No verso 6, ele diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. A ideia aqui, irmãos, não é que deve haver um cômodo separado para a oração. Naquela época, as casas de muitos tinham apenas um cômodo. E nesse caso, se faz necessário entendermos o sentido destas palavras de Jesus. Qual é o sentido? O sentido, irmãos, é que se deve escolher um lugar, um canto bem discreto para a oração particular. É justamente procurar não ser notado. Observem, irmãos, que o pensamento não é o secreto em si, mas sim a sinceridade. Um comentarista nos diz que a razão de mencionar o lugar secreto é que o adorador sincero e humilde, alguém que não está interessado em mostrar-se publicamente como fim de realçar o seu prestígio. John Stott, irmãos, comentando também esse texto, ele nos diz que nós o buscamos para reconhecê-lo tal como ele é: Deus, o Criador, Deus, o Senhor, Deus, o Juiz, Deus, nosso Pai Celestial, através de Jesus, nosso Salvador. Desejamos encontrá-lo no lugar secreto a fim de nos ajoelharmos diante dele em humilde adoração, amor e confiança. E aí, meus amados, vem a pergunta: temos vivido isso na prática? Você tem dado importância de reservar um momento e ter esse particular com Deus? Como tem sido esse momento? Novamente citando João Calvino, irmãos. Ele diz que conhecer a Deus como o soberano Senhor e dispensador de todo o bem, que nos convida a que apresentemos nossas petições e ainda assim não se aproximar dele, é o mesmo que se ouvíssemos falar que há para nós um tesouro disponível e o deixássemos enterrado. Nós sabemos, irmãos, que tem um tesouro. Nós sabemos que temos este presente de Deus, de podermos conversar particularmente com Ele. Estamos deixando enterrado. Por que não estamos utilizando deste presente? Por que não estamos utilizando desta graça? Por que não somos conhecidos como homens e mulheres de oração? Podemos ainda dizer, irmãos, que o farisaísmo religioso não está morto.
A acusação de hipocrisia tem sido jogada inúmeras vezes sobre nós, os frequentadores de igrejas. É possível ir à igreja pelos mesmos motivos errados que levavam o fariseu à sinagoga, não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de piedade. Eu espero que você que entrou por aquelas portas não tenha entrado com essa mentalidade dos hipócritas. Espero que você não tenha entrado ali para ser visto, para ser notado. É possível, irmãos, vangloriar-nos de nossas devoções particulares pelo mesmo motivo. E sabe o que se destaca? Se destaca a perversidade de total prática hipócrita. Algo também, meu irmão, muito importante ao lermos esse texto, é que devemos ter cuidado com os motivos falsos. Alguém pode pregar com um motivo falso, como fazem os falsos profetas. Alguém pode se envolver em atividades cristãs com um motivo falso. A oração, irmãos, pelo menos na oração particular, é muito difícil ela ser feita a partir de um motivo falso. Porque é improvável alguém ter comunhão com Deus a partir de motivos impróprios. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Temos que ter cuidado com os motivos falsos. Falando um pouco mais, irmãos, sobre a oração particular, nós somos também convidados, até ordenados a orar. Não somente prestar um culto ao Senhor, bíblico, não somente guardar o dia do Senhor, mas nós somos convidados e ordenados a orar. A oração, meu irmão, é tanto um privilégio como um dever. E todo dever pode se tornar laborioso. A oração, irmãos, com todos os meios para o crescimento, ela exige trabalho. Os efeitos da queda estão presentes em nossa vida e com isso, irmãos, a queda tem nos deixado preguiçosos e indiferentes a algo tão importante como a oração. Uma situação pode surgir. Ah, pastor, eu não sei orar. Eu não tenho esse particular com Deus porque eu não sei orar. Deixe-me dizer algo, meu querido irmão. O Espírito Santo será sempre o teu auxílio na oração. Isso pode ser uma situação que tem lhe desmotivado a não orar. Por isso que quando nós somos assim incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas de nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o que é que acontece? O Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, dos versos 26 e 27. Ele intercede por nós. Ao orarmos, meus queridos, em particular, também tenhamos por certo, Deus nos ouve. Amém? Deus lhe ouve. Um belo sermão com o título O Altíssimo, um Deus que ouve a oração, pregado por Jonathan Edwards,
nos leva a entender isso, irmãos. Ele levanta uma pergunta: o que significa que Deus escuta a oração? E ele mesmo responde: ele aceita as súplicas daqueles que oram a ele, a prece é bem recebida, e ele se agrada dela, ele aprova o fato de que eles pedem tais coisas a ele, e aprova a forma como eles o fazem, ele recebe as orações como ofertas a ele, ele aceita a honra que lhe é dada na oração. Enquanto oramos, continua Jonathan Edwards, ele nos dá doces visões de sua gloriosa graça, pureza, suficiência e soberania, e nos capacita com grande quietude a descansar nele, a entregar a nós mesmos as nossas orações a ele, a nos submeter à sua vontade e a confiar em sua graça e fidelidade. Por isso, irmãos, Jonathan Edwards, sabendo da importância da oração, ele disse isto: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Meus irmãos, as orações mais doces que Deus ouve são gemidos e suspiros daqueles que não têm esperança em mais nada senão em seu amor. Deus nos ouve. Para a sua meditação neste dia do Senhor que ainda não acabou, ao chegar em casa, leia 2 Crônicas capítulo 7, leia o Salmo 55, leia Daniel capítulo 9, leia João capítulo 11. Você vai ver nesses textos Deus ouvindo os seus filhos. Por isso, meus irmãos, somos muitas das vezes encontrados em falta. Aquilo que deveríamos fazer não estamos fazendo, e aquilo que não deveríamos fazer estamos fazendo. Por quê? Qual é a causa disso? Muito simples: a negligência da oração. A negligência da oração, meus queridos, é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Anote também Lucas capítulo 22, versos 39 a 62. Qual o resultado na nossa vida quando não oramos? O resultado, irmãos, é cair em tentação. É pecar. Por isso que muitos estão frios, não desejosos na obra do Senhor. Muitos estão agindo na carne, não estão externando os frutos do Espírito, por estar negligenciando esse precioso presente, a oração particular. Por fim, meu irmão, o homem que assim ora terá paz de coração e mente. Este homem que exerce a oração particular, que pratica a oração particular, ele terá consciência de que o Pai, em seu amor infinito, dará tudo quanto é melhor para ele e para todos aqueles que são objetos de sua oração. Ele também estará consciente de que este mesmo Pai é, como diz Efésios capítulo 3, versos 20 ao 21, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tenha o seu momento de oração particular com Deus. Não esqueça, é um presente de Deus para você. Vimos, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus se dá por meio da oração particular. Agora vejamos que o relacionamento com Ele também deve ser orando em diálogo. Você vai encontrar isso nos versos 7 e 8.
A oração sincera, meus queridos, não é cheia de falatório, de discurso vazio. Jesus, no verso 7, acompanhe comigo, nos diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Estudando o texto, irmãos, encontramos que nas preces gregas, às vezes se mencionavam todos os nomes possíveis da divindade a que se fazia oração, na esperança de garantir a sua atenção. As orações pagãs costumavam lembrar à divindade os favores, os sacrifícios ofertados a ela, buscando obter uma resposta em base contratual. Eu fiz isso, então o Senhor tem que me abençoar assim. Eu agi assim, então o Senhor está vendo aqui, então o Senhor tem que me abençoar. Jesus, irmãos, ele está aqui condenando a verbosidade, especialmente daqueles que falam sem pensar, que usam das palavras sem significado. Jesus diz que não se deve orar assim, e assegura seus discípulos no verso 8 dizendo, acompanhe: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Irmão, Jesus, como sempre, ele vai ao coração dos seus discípulos. Jesus aqui estabelece a base da oração eficaz em um relacionamento de intimidade, não em um modelo de contrato comercial como era adotada pelo antigo paganismo. Ele tranquiliza os seus discípulos dizendo: olha, o Senhor já sabe, Deus sabe do que vocês necessitam. Isso me faz lembrar, irmãos, Mateus capítulo 6, quando Jesus ele fala sobre a ansiedade. Dizendo lá que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. E no finalzinho Jesus chega e diz: olha, Deus sabe que vocês necessitam destas coisas. Deus conhece. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles devem ter um relacionamento de intimidade. Como, irmãos, então, aplicar a proibição de nosso Senhor aos dias de hoje? Penso que devemos aplicá-la à meditação transcendental. A verdadeira meditação, irmãos, envolve o uso consciente da mente. Por que digo isso? É porque muitos cristãos estão recorrendo à meditação transcendental como uma forma de relaxar e de se sentir bem. Eu espero que ninguém aqui esteja buscando isto. Amém? Tem muitos, viu? Pelo amém. Brincadeira, irmãos. Mas de fato, meus queridos, a meditação transcendental é uma técnica simples e essencialmente mecânica para o relaxamento tanto do corpo como da mente. Tem pessoas que estão nervosas, angustiadas, sofrendo, e aí alguém chega e diz assim: rapaz, tu precisa praticar a meditação transcendental. Você precisa se desligar de tudo isso. Você precisa esvaziar o seu si. Você precisa estar lá e se desligar de tudo.
Em lugar, irmãos, de estimular o pensamento, a meditação transcendental tem o intuito de levar a pessoa ao estado de completa tranquilidade e inatividade. E aí eu pergunto, a Bíblia ensina isso? A Bíblia traz isso como ensinamento? Esse tipo de relaxamento? Claro que não. O que encontramos, irmãos, na Escritura, são homens e mulheres em diversas situações, como dor, angústias, sofrimentos, perseguições e muitas outras coisas. E sabe o que eles fizeram? Em meio a tudo isso, oraram. Todos eles, irmãos, buscaram na oração dialogar com Deus. Todos eles buscaram na oração conversar com Deus. Todos eles buscaram na oração, irmãos, colocar diante do Senhor as suas dores, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas alegrias. Sabe por quê, irmãos? Porque estes homens e mulheres da Escritura, eles sabiam muito bem que a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade vem de Deus. Não vem, irmãos, de nos desligarmos do mundo, de todas as coisas. Se você está vivendo assim, busque a Deus em oração. Busque conversar com Deus. Chore na presença dEle. Dobre seus joelhos diante dEle. Derrame o seu coração em sua presença. E você vai ver que quando você se levantar, você irá se levantar revigorado, cheio da paz de Cristo. Um exemplo, irmãos, é quando lemos os salmos de Davi. Pega Davi como exemplo. Lê os salmos de Davi, veja se Davi praticou meditação transcendental. Por isso, meus irmãos, orando em diálogo, nós somos levados ao encontro de um Deus pessoal. É um relacionamento racional, onde essa oração em diálogo é a continuação iniciada por Deus, falando conosco por meio de sua palavra. Packer, irmãos, nos diz que a proximidade não cognitiva de Deus, em que a mente é esvaziada de todos os pensamentos pessoais acerca dele, e na verdade de todo e qualquer pensamento, é misticismo oriental em roupagem ocidental. É na oração que temos experiência com um Deus pessoal e poderoso. É aquela ideia da mão dupla, Ele nos ouve e Ele também nos responde. Nós servimos, irmãos, a um Deus pessoal que se relaciona com cada um de nós. Não importa a quantidade, Deus vai ouvir a todos ao mesmo tempo. Nós servimos a um Deus assim, que nos trata desta forma. A hipocrisia, meus irmãos, não é o único pecado a ser evitado na oração. As vãs repetições também, ou a falta de significado, ou a oração mecânica. Não podemos, irmãos, rebaixar a oração a uma mera recitação de palavras. Não podemos ficar como uns tagarelas, como os pagãos que giram a roleta de orações dos budistas tibetanos.
ou se utilizar do rosário com cinco dezenas de Ave Marias, antecedida de um Pai Nosso e seguida de um Glória Seja. Meus irmãos, as nossas orações para serem aceitas por Deus não depende do número de palavras que usamos ou do número de orações que disparamos. Não depende disso. Se queremos aprender a dialogar, a fazer essa oração dialogando com Deus, irmãos, a Escritura nos revela uma extensa gama de palavras e modos de orar. Você pode se perguntar: eu não tenho palavras. Tem sim, leia a Escritura. Se alguém chega e diz assim: eu não tenho palavras para orar a Deus, eu não sei. Irmão, infelizmente você está me revelando que você não lê a Escritura. Porque se nós lermos a Escritura, irmãos, diariamente, nós iremos encontrar palavras que estarão sendo utilizadas por nós, expressando as nossas orações ao nosso Deus. Por isso, meu irmão, esse diálogo com Deus só pode ser feito se na oração estivermos respondendo de acordo com quem é Deus, conforme revelado na Escritura. No livro indicado no nosso boletim, Oração, diz lá que nossa vida de oração somente será igualmente rica e variada se respondermos à sua palavra. Por isso, não esqueça, a Escritura é a base para termos esse diálogo com Deus na oração. Por isso que o ponto de partida para a oração deve ser a imersão na palavra de Deus. Por isso que eu e você temos que mergulhar na palavra de Deus. Se as nossas orações, melhor dizendo, não estiverem imersas na palavra de Deus, nossas orações podem não só serem limitadas e superficiais, mas também não terem vínculos com a realidade. Se as nossas orações, meu irmão, não estiverem respondendo ao Deus da Bíblia, eu quero lhe dizer que nós estamos falando sozinhos. Sozinhos. É a Escritura que rege tudo, meu irmão. É a Escritura que nos ensina quem Deus é. E é baseado nela que nós elevamos as nossas vozes ao Senhor. Nesse diálogo, precisamos entender também que não se trata de um diálogo para nos trazer algum benefício. Orar, irmãos, como diz Lloyd Jones, significa conversar com Deus, esquecendo-nos de nós mesmos e tendo consciência da presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ouvir o que o autor aos Hebreus nos diz no capítulo 9, verso 14 ao 16. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, diz o autor, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nunca entre na presença de Deus em oração pensando em você. A oração, ela não nos foi dada para buscarmos benefícios próprios.
A oração, irmãos, ela nos foi dada como um presente, uma oportunidade de podermos expressar a grandeza e a glória de Deus. Vejam que Jesus, no verso 7, ele diz, ou melhor, no verso 8 ele diz, que o nosso Pai sabe do que eu e você precisamos, até mesmo de o pedirem. Deus já sabe, irmãos, o que precisamos. Deus já sabe o que necessitamos. É na oração que nós entramos na presença dEle para exaltar o seu santo nome, glorificar o seu santo nome. E não entrar na sua presença procurando benefícios próprios. Quem é o mediador desse diálogo com Deus? É Jesus. Jesus, irmãos, é o mediador de um novo relacionamento com Deus que não pode falhar, visto que é baseado em sua fidelidade e não na nossa. Ele, Jesus Cristo, eliminou a lacuna. E agora, nesse diálogo, podemos ter a certeza que temos Deus como amigo. Deus, irmãos, se tornou como um de nós, mortal e sujeito a sofrimentos e à morte, mas agora podemos nos aproximar dele sem depender de nossos esforços e méritos, e sim pelos méritos de Jesus Cristo. É orando em diálogo que sentimos a sua presença, meu querido. Nós recebemos a sua alegria, recebemos o seu amor, recebemos a sua paz, a sua confiança. Consequentemente, meus queridos, seremos transformados em atitude, comportamento e caráter. Quando nós passamos a ter esse diálogo com Deus, nós passamos a ser moldados por Ele. Por isso, queridos, o nosso relacionamento com Deus se dá por meio da oração particular, como também em um diálogo com Ele. Por fim, vejamos que o relacionamento com Ele deve ser orando biblicamente. E aí nós encontramos nos versos 9 ao 13. Chegamos agora, meus queridos, nas instruções de Jesus sobre como se deve orar. Vejam na sua Bíblia que no verso 9, ele inicia dizendo: vocês orem assim. A tradução Almeida revisada nos traz dizendo: portanto, orai vós deste modo. Sem sombra de dúvidas, encontramos aqui, irmãos, esta oração como um modelo. Jesus Cristo assevera que quando se trata de dirigirmos nossas orações a Deus, é mais ou menos assim que devemos fazê-lo. Quando nós vamos para os originais, percebe-se ali que lá está escrito assim ou desse modo, pois vocês devem orar. Hendrickson, irmãos, em seu comentário, que por sinal nos explica muito bem, ele nos diz que alguns enfatizam o fato de que o verbo imperativo na segunda pessoa do plural está no presente. Interpretam esse presente como tendo força continuativa, ou seja, devem prosseguir orando. Continuando ele, em seu comentário, baseados nisso, muitos chegam à conclusão de que Jesus quer que essa mesma oração continue sendo repetida sem cessar. Ele não diz, use exatamente estas palavras e não outras. Por isso que afirmamos, irmãos, que essa oração é uma oração modelo, ela deve servir como parâmetro para as nossas devoções ao Senhor.
Assim, irmãos, Jesus Cristo, Ele inicia a oração modelo nos versos 9 a 13, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versos 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vejam, irmãos, que Jesus traz algumas características e qualidades nessa oração modelo. A primeira característica é a sua brevidade, ou seja, é uma invocação: Pai nosso que estás nos céus. E logo depois 6 petições. A segunda característica, irmãos, é a prioridade que essa oração modelo indica. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a glória de Deus é importante acima de qualquer coisa. Essas são as primeiras prioridades: Pai, reino e vontade do Pai. Logo depois, nesta oração modelo, vem as petições referentes às necessidades humanas: pão, perdão dos pecados e vitória sobre o mal. Por isso, meus queridos, ao dar-nos esta oração, como diz João Calvino, o Pai atesta a sua bondade e assegura a nossa oração. Por isso que eu e você precisamos aprender não somente a maneira e a ordem de orar, mas também o modelo que o Pai nos ensinou por boca do seu próprio Filho. É por meio, meu querido irmão, deste modelo que podemos conhecer a sua imensa bondade e doçura. Nós somos tão ignorantes que o Senhor nosso Deus veio justamente para suprir por si mesmo tudo que nos faltava. Ele nos deu, como diz novamente João Calvino, Ele nos deu um modelo e nos propôs tudo quanto nos é lícito desejar dele, tudo quanto nos pode ser útil e de proveito, e tudo quanto nos é necessário pedir-lhe. Meus queridos irmãos, é baseado nesse modelo que temos a certeza que iremos receber grande consolo. Por quê? Porque este modelo nos dá segurança que não iremos lhe pedir algo ilícito ou algo estranho. Por isso que nós devemos louvar a Deus por nos orientar a orar como lhe convém. A oração bíblica nos faz orar como convém ao Senhor. Ela não nos leva, irmãos, a pedir coisas supérfluas, a falar bobagens, a sermos tagarelas, a falar palavras sem sentido. Jesus nos dá este modelo para nos orientar a falar aquilo que convém ao Senhor. Além disso, quando nos tivermos dado ao trabalho de gastar algum tempo orientando-nos na direção de Deus e orando biblicamente, meu irmão, nós seremos lembrados do que Deus é. Deus, Ele é, meu irmão, o nosso Pai pessoal. Ele é o nosso Pai amoroso. Ele é o nosso Pai poderoso. Quando nós temos isso em mente, o conteúdo de nossas orações será radicalmente afetado de duas formas. Primeira forma, os interesses de Deus terão prioridades. Vejam que está lá,
teu nome, teu reino, tua vontade. Uma segunda forma é que nossas próprias necessidades, embora colocadas em segundo plano, serão totalmente entregues a Ele. Por isso que Jesus se utiliza, no verso 11, por exemplo, dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos, livra-nos. Na oração do Pai Nosso, irmãos, os cristãos estão obcecados com Deus, com o seu nome, com o seu reino, com a sua vontade, não com os próprios nomes, não com os próprios reinos, não com as próprias vontades. Por isso, como diz John Stott, a verdadeira oração cristã sempre consiste numa preocupação com Deus e sua glória. Orar biblicamente também, irmãos, envolve orar em comunidade. Vejam no texto que a oração modelo se utiliza do plural, ou seja, ela foi dada no plural. Observem no texto, Jesus, trazendo essa oração modelo, ele diz: Pai nosso, dá-nos hoje o nosso, não nos deixe, livra-nos do mal. Por que Jesus se utiliza dessa oração no plural? Porque, irmãos, é aqui que nós encontramos uma demonstração que as orações dos cristãos devem ser para aperfeiçoamento da comunidade. Quando nós oramos com os amigos, quando nós oramos com os irmãos, nós seremos capazes de ouvir e ver facetas de Jesus que ainda nós não percebemos. Por isso que eu e você, que nós devemos orar juntos. Isso, meu querido, é compartilhar aquilo que Deus está colocando em nossos corações para ser expressado em palavras a Ele. Ao ler esta oração modelo, nós somos levados a nos examinar para saber se realmente desejamos ter as coisas que somos ensinados a pedir. Muitas pessoas não têm a menor preocupação com a glória, o reino ou a vontade do Senhor. Que eu e você, meu irmão, possamos tomar uma decisão e, com a ajuda de Deus, fazer com que os nossos lábios, os nossos corações caminhem juntos. Por isso que já foi dito, bem-aventurado é aquele que ora biblicamente. Bem-aventurado é aquele que ora biblicamente. As palavras do apóstolo Paulo, meu irmão, em 1 Tessalonicenses 5,17, são oportunas. Orar sem cessar. Nós, como crentes que somos, devemos cultivar um espírito constante de oração. Se permitirmos que as Escrituras formem assim nossa imagem de Deus, se nos lembrarmos do seu caráter, irmão, e passarmos a cultivar a sua presença, jamais iremos orar como os hipócritas, mas sempre estaremos orando com integridade. Nunca, irmãos, iremos orar de forma mecânica, mas sempre de forma racional, como filhos de Deus que somos. Que a nossa vida, meu irmão, seja
permeada pela presença de Deus. Não apenas nos movimentos dos lábios, mas na elevação do coração a Deus, que é a essência da oração. Por isso eu termino, que em meio aos deveres e recreações mais comuns da nossa vida, que eu e você estejamos engajados em oração. E como disse o mesmo apóstolo, agora aos Romanos, capítulo 12, verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E em sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18, ele disse também: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que sejamos conhecidos, irmãos, como homens e mulheres de oração. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao nosso Deus nesse momento. Pecados
sempre e sempre, pois teu é o reino, poder e a glória, para sempre e sempre. Oremos, irmãos. Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia, o Senhor graciosamente falou aqui com esta igreja, através da exposição das Escrituras. E nós, ó Pai, queremos ser gratos ao Senhor por isso. Mas Deus, mais do que agradecer, ó Pai, também em resposta a tudo quanto ouvimos aqui nesta tarde, precisamos pedir ao Senhor que nos dê graça, que opere verdadeira transformação em nossas vidas, para que nós dependamos mais do Senhor em oração e menos de nós mesmos, das nossas próprias habilidades, das nossas próprias capacidades, mas que nos lembremos, ó Deus, diariamente que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E conscientes disso, ó Deus, que caiamos aos teus pés em oração diariamente, ó Deus. Que o teu Espírito nos leve a encontrar refúgio no Senhor, na sua presença. Que pela oração, pela súplica e pela ação de graças, possamos desfrutar diariamente da segurança que tem aquela pessoa que está escondida, que está refugiada no esconderijo do Altíssimo. Que aprendamos na prática, Deus, a colocar as nossas ansiedades diante do Senhor em oração. E que cada dia, ó Deus, nós possamos praticar a oração mais como um prazer, mais como um deleite, do que como um dever religioso. Nos ajude, ó Pai, transforme-nos, dê-nos, ó Pai, verdadeiro espírito de graças e de súplicas. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. Mas lembremos que ouvimos no primeiro domingo deste mês sobre o culto reformado. Simples, bíblico e centrado na glória de Deus. Na última semana ouvimos sobre o dia do Senhor. O que vivemos parte em comunidade, parte em família, ou sozinhos. Ouvimos hoje sobre a oração. Na próxima semana ouviremos sobre a adoração a partir de Apocalipse 4 e 5. E no último domingo ouviremos sobre a leitura da palavra. É uma série devocional que tem por propósito abençoar a nossa vida com o Senhor. Então, como ouvimos nesta última oração, pratiquemos o que estamos aprendendo. Amém, queridos? Que o amor de Deus, nosso bendito Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, também sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos nós dizemos em uma só voz: Amém.